percorrido um caminho, né? Sobretudo como comunidade Nova Aliança, em nossa vida espiritual, São José tem um lugar muito importante, embora pareça que silencioso. Nós o evocamos todos os dias nas nossas orações. Quando a gente se senta à mesa para rezar, para comer, aquele alimento que ali está é providência de Deus. E nós nos recordamos desse Deus providente. E a igreja tem São José como patrono da providência justamente por isso, porque ele cuidou dos maiores tesouros da igreja: Jesus e a mãe, o menino e a mãe, e não deixou faltar nada para eles. Assim nós cremos, assim nós esperamos. E nós rezamos a oração da providência, né? Depois, se quiserem conhecer, podem pedir, é conhecida de muitos aqui. Mas quando nós nos levantamos da mesa para seguir a vida, a missão, o trabalho, enfim, aquilo que vai vir no decorrer do nosso dia, aquele que coordena, aquela que coordena a casa, faz a evocação: São José. E todos nós respondemos: providenciai-nos. E esses dias eu pedi ao Senhor que na sua providência, através de São José, Ele falasse comigo e com você. Quem aqui quer escutar Deus nessa noite? Eu também quero. E imaginei que você também queria. E eu me deparei, enfim, parei um tempo lendo o Redentórios Custos, que é um texto de João Paulo II, de 89, quando ele escreve sobre a pessoa de São José. Nessa carta, João Paulo II faz menção a Leão XII, se não me engano, que também há 100 anos anteriormente também tinha escrito uma carta a São José. A igreja de tempos em tempos traz de novo à tona. Se a gente vai no século XV, Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma grande devota de São José, sobretudo nas obras e construções. Ela reformou muitos conventos pela intercessão de São José. É por isso que aqui na Nova Aliança nós confiamos a nossa construção do centro pastoral a São José. Mas eu não quero falar de José providente, mesmo porque me recordo que o ano passado foi essa a pregação. Para quem estava aqui. Quem estava aqui na missa do ano passado? Só para o padre ver. Pois bem, tem muita gente nova, coisa boa. Um dia a gente fala sobre a providência de novo. Mas João Paulo II, ele diz, quase terminando a carta, que José é modelo do homem interior. De alguém, de uma pessoa que tem vida interior. E eu começo lhe fazendo uma pergunta: como anda a tua vida interior? Como anda a tua vida de oração? Como anda aquelas suas preces comuns, cotidianas? Não vale agora que você está rezando com Frei Gil às 4 da manhã, tá bom? E deve estar todo mundo aí em dia com o Santo Rosário. Mas como anda a tua vida interior? Vamos pensar juntos. A vida interior de São José, primeiro, ela emana da contemplação dos mistérios. Porque, como diz nesse sonho que ele teve, não temas, José, receber Maria por esposa. O que acontece é obra do Espírito Santo. Somente uma pessoa que tem uma vida interior profunda é capaz de fazer o discernimento dos espíritos diante da vida e das circunstâncias da vida. E o dom do discernimento dos espíritos, ele é muito necessário, porque ele me faz agir segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Mas para mim ter discernimento dos espíritos, eu preciso ter vida interior, porque eu preciso escutar Deus. E para mim escutar Deus, eu quero tomar as palavras de Jesus: quando quiseres falar ao Pai, entra para teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai que está no céu. Falar de vida interior, a imagem que mais
para mim, né, hoje pode contemplar, poderíamos usar muitas outras, mas é a imagem da casa. Porque quando a gente entra em casa, nós estamos em casa, nós estamos num lugar de intimidade. É ou não é verdade? A nossa casa, ela deve trazer sinais de segurança, não é assim? A gente se sente seguro. Quando a gente fecha a porta. Outro dia conversava com uma pessoa que mudou de casa, porque ela estava com medo, né, de assalto, isso. Quando você está inseguro, você não fica naquele lugar. Ou ao menos você encontra um meio de poder se proteger. Mas nossa casa, ela precisa gerar imagem de segurança. A nossa casa precisa ter imagem de quê mais? De conforto, né? Não estou falando de luxo, mas aquele lugar que eu posso chamar de meu, que eu posso voltar e dizer, eu estou aqui, a menos aqui eu posso estar. Eu não sei se você na casa tem aquele lugar especial que você pode ficar sozinho, com seus botões, com a sua conversa, e aquele lugar ali pode ter o que for, mas você consegue, mesmo diante de todas as circunstâncias e barulhos externos, você consegue estar com você mesmo. Amado irmão e irmã, São José é modelo desse que cuidou de ter uma casa para o filho e para a mãe. De modos muito, vamos dizer, diversos, né? Quando Maria foi dar à luz, a gente sabe que aquela casa foi o estábulo, mas ele estava lá gerando segurança, provendo segurança para os seus. Quando foi avisado em sonho que queriam fazer mal à mãe e o menino, ele foge para o Egito. Esses dias, fazendo uma visita a uma senhora, ela tem na casa dela uma imagem bonita, eu não a conhecia. Eu já tinha visto a imagem de José dormindo, que é bem conhecida de muitos de nós. Mas nessa imagem está dormindo José, Maria e o menino. É linda a imagem. E é bonita porque tem uma pedra, José se escora na pedra como naquela atitude de meio corpo, sabe? Meio que sentado, conseguem imaginar comigo, meio que em pé, mas ele tenta descansar. A mãe apoiada no peito de José e no colo, no braço de Maria, o menino. E eu fiquei olhando para aquela imagem e pensei, é a fuga para o Egito. Quando ele teve que cumprir a missão de proteger a nossa casa interior, precisa estar protegida, irmãos. Não pode ser violada. Essa casa interior que é o nosso sacrário, esse lugar da nossa consciência, da nossa alma. Esses dias também me fazia memória desse pequeno livro, ele chegou nas minhas mãos, se não me engano, em 2011, a primeira vez que eu li de Henri Nouwen, O Sofrimento que Cura. E Henri Nouwen, ele vai fazendo um caminho diante da contemporaneidade do homem moderno, do homem contemporâneo e das exigências de um mundo de hoje. E ao mesmo tempo das necessidades que vão brotar do coração do homem, mas em si. Ele foi trazendo, né, e eu me associava a São José, a vida interior. E Henri Nouwen tem como que uma expressão simples. Ele diz que o homem ele precisa buscar paz, mas dentro de si. E entrar dentro de si tem sido um caminho muito difícil para o homem atualmente, porque ele é muito disperso. As pessoas estão dispersas com tantas coisas, com a velocidade das informações, com as circunstâncias da vida, com a provocação. A gente, quando ele escreveu isso, ele não tinha em vista que aconteceria uma pandemia, mas nós ainda colhemos frutos da pandemia. É ou não é verdade? E às vezes frutos amargos, de distanciamentos, de medos, de inseguranças. E a gente precisa voltar para essa casa interior, esse lugar de paz que está dentro de nós.
que Henri esse homem espiritual também, escritor, grande escritor, ele chama de núcleo pacífico do ser. Esse lugar de paz. Eu chamaria, para ser bem simples, do lugar onde o filho encosta a cabeça no ombro do pai e diz: eu estou em casa. Quando a gente fala de casa interior, emerge entre nós e precisa emergir com força um desejo de viver uma paternidade. Porque Deus é Pai, quem é providente é Deus. Mas José, ele traz essa imagem de paternidade para nós. Essa imagem de um pai provedor, de um pai que protege, que cuida. Como diz a palavra de Samuel, né? Nessa profecia de aliança: eu serei para ti um pai e serás para mim Não escutaram, não? Vou repetir. Acho que você sabe a resposta. Eu serei para vós um pai, serás para mim Você está sendo filho? Você está vivendo como filho? Você está deitando no peito do pai? Ou pode ser até da mãe, mas quem abraça a mãe, lembra da imagem? É o pai. Para te se sentir seguro. Você tem feito essa confiança, essa experiência de confiança, de todos os dias voltar para onde? Voltar para dentro de si, voltar para o seu coração. Santo Agostinho dizia isso, né? Eu procurei fora, mas estavas dentro de mim. Amado irmão, amada irmã, hoje, Deus no seu mistério de amor, quer nos ajudar a fazer esse caminho, de olharmos para nós mesmos. As pessoas estão tão ansiosas, tão doentes, que não olham para si, não querem se perceber. Perceber-se vai ser encontrar seus limites. Está disposto? A gente tem muitos. Perceber-se é olhar-se diante de Deus e ver: eu tenho necessidades, eu preciso dos outros, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus. Perceber-se é dizer: tem hora, isso aqui eu não dou conta. Vocês não já chegaram no momento que vocês tiveram que dizer para si mesmo: não, eu não dou conta, eu preciso dormir pelo menos 15 minutos para me poder levantar e seguir a vida? Vocês nunca chegaram nesse instante, não? Ou é só eu que passo por essas crises, né? Esses momentos. Tem hora que a gente fala: meu Deus, se eu não parar agora, eu não vou ter força. Mas não é só parar, dormir e descansar. O maior descanso a gente vai encontrar na oração, na presença de Deus, na casa de Deus. E hoje a gente contempla, eu quero nos convidar a contemplar São José como um homem da vida interior. Ele contemplou os mistérios, ele guardou os mistérios e ele viveu nos mistérios de Deus. Diz a tradição da igreja, a gente entende assim, que como homem, né, ele não seria capaz de ver o sofrimento do filho, da cruz, e Deus, na sua bondade, o leva antes. E é mais ou menos isso mesmo, né? Porque os homens e as mulheres têm traços de vida diferentes, personalidades diferentes, modos de suportar a dor diferente. E Deus reservou a Maria aquele instante. Mas os sofrimentos de José foram ao longo da vida, e ao mesmo tempo silenciosamente. Esse personagem silencioso do Evangelho, não tem fala dele, né, no Evangelho. Não tem fala dele. De Maria a gente ainda tem o sim, né? O sim. Mas de José... Mas, no entanto, a gente tem as atitudes de vida. Vamos pedir ao Senhor nessa noite a graça de que Ele renove a nossa vida interior?
Vamos pedir ao Senhor a graça de construirmos a nossa casa interior. Eu não sei se durante essa meditação você se percebe assim, né? Mas a gente tem feito caminhos quaresmais, sobretudo nesse tempo de graça. A gente vai pedindo ao Senhor para colocar, nem que seja um tijolinho, né? A gente que está vivendo o desafio de poder fazer essa construção. A gente que já viveu tantos desafios aqui. Hoje entrou uma pessoa para devolver, né, o seu carnê, ajudando-nos, e ela disse: Deus vai honrar vocês. E eu disse: vai. Eu me lembro quando aqui era só buraco, e Deus construiu. Mas as exigências de Deus é construir mais. Mas, irmãos, muito mais do que uma construção, Deus quer construir as nossas vidas, as nossas histórias. Muito mais do que edificar uma casa, Deus quer edificar a nossa vida, para juntos nós entrarmos dentro dela e podermos chamar Deus de Pai, como Henri Noah nos ensina, né? Eu deito, eu entro e eu posso dizer Pai, porque eu tenho um Pai. A paternidade hoje de José inspira aos meus irmãos pais, que nosso Senhor possa fortalecer vocês a revelarem a paternidade de Deus todos os dias da vida de vocês, com as características próprias de um provedor, de alguém que protege, de alguém que cuida, de alguém que contempla o mistério. E porque contempla o mistério, conduz a sua família à vida interior, a uma vida na graça, na presença de Deus. Mas a cada um de nós, a gente se para na palavra de Samuel: eu serei para vós um pai, e serás para mim um filho. E que filho não quer casa? Que filho não precisa de casa? Que filho não pode voltar para casa, estar em casa? E essa é a graça do Senhor para a nossa vida. Vamos rezar? Essa canção que eu pedi aos irmãos que cantassem, você conhece. Mas quando você falar as palavras, não fale só por causa das emoções, porque às vezes em algum momento você já até orou com ela já até lhe fez bem. Mas quando você disser a palavra casa, ao cantar, olhe para essa palavra com um significado diferente a partir dessa meditação dessa noite. E quando você disser novamente a palavra casa, entra dentro dessa casa, mas chama o Pai também para entrar com você, aquele que quer entrar e fazer parte da sua vida. Se você quer, feche os seus olhos para te ajudar a rezar. Vamos cantando com ministério e depois vamos orar pedindo ao Senhor as graças que Ele quer nos conceder nessa noite, porque eu creio que Ele quer conceder. Muitos de nós viemos aqui porque acreditamos, porque temos pedidos, temos rogos, temos intenções. Estamos aqui porque trazemos os desejos, agradecer o ano que passou de jejum, de penitências, de sacrifício, trazer nossos louvores a São José, mas ao mesmo tempo, quem sabe, apresentar outros pedidos. Não me importa o que te trouxe aqui, importa que Deus quer edificar a sua casa interior e Ele quer ser Pai para a sua vida. Ele quer te chamar de filho e que você possa fazer essa experiência junto comigo nessa noite. Cantemos ao Senhor. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Canta mais uma vez, somente